Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 25 de junho de 2025, 2 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 8 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E Israel está focando novamente aqui na região de Gaza, né? Então as operações israelenses agora se voltam aqui para Gaza, mas infelizmente a coisa começa com uma notícia ruim. Um grupo de 7 soldados israelenses foi morto numa emboscada feita pelos terroristas do Hamas aqui no sul de Gaza. Muito triste isso, infelizmente, né? A capacidade de reação do Hamas é cada vez menor, mas não é zero ainda. Israel também está testando uma outra forma de distribuição de alimento com a ajuda das milícias que tem ali na faixa de Gaza. Você lembra, além do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, existem outros grupos ali na faixa de Gaza que não são anti-Israel, mas não são também pessoas 100% boas não, né? Mas de qualquer forma Israel está testando usar essas pessoas como segurança da distribuição de alimento ali na região, né? A gente vai falar um pouco sobre os eliminados aqui, teve gente terrorista eliminado no sul do Líbano também. Agora, uma coisa que tem chamado muita atenção é a dúvida que está pairando sobre a eficácia dos ataques dos Estados Unidos sobre Fordow, Natanz. Será que realmente conseguiram destruir totalmente as instalações nucleares iranianas? Saiu um relatório em algumas mídias americanas dizendo que não, que foi só coisa estética, só o lado de fora que foi atingido e que, portanto, só atrasou o programa nuclear iraniano algumas semanas. E, bom, o Trump diz que não, os israelenses dizem que não também, que foi tudo destruído mesmo. Tem outras pessoas dizendo que o material foi movido de local, então não acabou que não atrasou nada. Vamos entender essas especulações, o que a gente tem de concreto até aqui, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Mavão do Olavão, Capixaba Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, infelizmente houve 7 soldados israelenses que foram mortos durante a luta no sul de Gaza de ontem para hoje. Está aqui o nome dos 6 soldados, depois teve um 7º que foi liberado em seguida, que é o sargento comandante do grupo. Eles não liberaram antes porque eles sempre fazem questão de primeiro comunicar a família antes de liberar o nome dos mortos, e por isso eles só liberam depois de um certo tempo, né? Então, muito triste isso. Infelizmente, houve uma emboscada, eles armaram uma emboscada para esse grupo de soldados e conseguiram ter sucesso nisso, infelizmente, né? Bom, uma outra coisa que tem acontecido aqui em Gaza é que parece que os caminhões agora de alimento estão protegidos por uma espécie de nova milícia. Aparentemente é aquele grupo que é aliado de Israel lá dentro da faixa de Gaza, que agora foi armado por Israel e treinado por Israel e que pode ser que esteja realmente tomando o controle dessa distribuição de alimento em alguns lugares ali. Porque lembra, Israel estabeleceu aqueles postos de distribuição de alimento, isso enfraqueceu ainda mais o Hamas, porque muitos dos gazanos precisavam recorrer ao Hamas para ter acesso ao alimento, agora não precisam mais. Mas evidentemente ainda é muito interessante, ainda continua acontecendo alguns caminhões que entram dentro da cidade de Gaza e distribuem coisas lá. E antes isso era feito pela UNRWA, o que quer dizer que era feito pelo Hamas. E agora não, está sendo feito por essas outras milícias, e até aqui parece que está funcionando, o pessoal não tá saqueando mais os caminhões ali, né? Bom, um oficial sênior do Hamas, o Taher al-Nunu, disse que nenhum refém será libertado e nenhum cessar-fogo será aceito a menos que as demandas sejam atendidas, né? A cessação completa das hostilidades, a retirada completa de Israel da faixa de Gaza, a completa reconstrução e ajuda irrestrita e uma troca de prisioneiros. Eu acho pouco provável. A troca de prisioneiros talvez consiga ser feito, reconstrução também é possível. Agora, saída total da faixa de Gaza e fim total das hostilidades, eu acho pouco provável, não acho que vai ter acordo de paz nenhum, né? Enquanto isso, Israel também fez um ataque lá no sul do Líbano ontem e matou o chefe de uma empresa de moedas, de câmbio, né? Que está envolvido na transferência de fundos do Irã para o Hezbollah. O Haitham Abdullah Bakri era o chefe da Al Sadiq, uma casa de câmbio que tem lá,
E quer ver, tem um vídeo aqui que eles falam, eles explicam qual que é o processo, como é que eles transferiam dinheiro. Eles transferiam dinheiro da Força Quds para a Turquia, para o Iraque e também para os Emirados Árabes Unidos. E dali, desses países, ia para o Líbano, onde isso era transportado para o Hezbollah. Era como o Irã patrocinava o Hezbollah, né? Então Israel identificou essa casa de câmbio aqui, ou essas casas de câmbio no Líbano, e resolveu esse problema para evitar mais patrocínio para o Hezbollah ali no Líbano, né? Mas bom, portanto, Israel retomou as atividades dentro da faixa de Gaza, mas nada ainda muito significativo. Agora a dúvida é, e a questão do Irã, né? A gente sabe que Israel fez uma grande operação no Irã, teve muito sucesso, dizimou boa parte da elite da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, do próprio governo iraniano. Mas e aí, será que foi eficaz isso? Será que no final das contas conseguiu evitar uma retomada do programa nuclear do Irã? Porque não tenha dúvidas, tá? Uma coisa importante de lembrar é que o próximo ataque israelense não vai ser tão fácil quanto esse, né? O Irã, ele é meio burrinho, mas não é totalmente burro, não come cocô no café da manhã. Eles devem ter anotado como que Israel destruiu as defesas antiaéreas deles todas, de forma que pôde ter liberdade aérea completa. Então, certamente o Irã vai se preocupar em ter outros tipos de defesa antiaérea agora mais elaborados, mais protegidos e coisa e tal. Eu acredito que Israel conseguiria fazer de novo esse planejamento se for necessário, mas não vai ser mais tão fácil, né? E meio que acabou essa guerra. O Trump forçou a barra, acabou a guerra, não vai ter mais guerra, né? Não tem mais briga. A questão toda é que se atingiu os objetivos. E um ponto que chamou muita atenção, saiu na CNN primeiro, depois foi repercutido também no New York Times e a partir daí em várias outras mídias, foi um relatório interno de inteligência americano que sugere que os ataques aos sites nucleares do Irã não destruíram esses sites, apenas teriam danificado estruturas superficiais e que, portanto, poderia atrasar certamente o Irã, mas atrasaria apenas algumas semanas ou alguns meses, não seria algo muito significativo, não teria destruído completamente os locais, né? Bom, como eu expliquei para vocês, de fato, muitas daquelas imagens de coisas explodindo eram falsas. Por quê? Porque esses sites são muito enterrados. A explosão aconteceu lá embaixo, não dá para você ver a explosão, né? A gente vê de fora só os 6 buraquinhos que tem aqui. Segundo disse o Trump, foram as 12 bombas, foram 14 porque teve 2 que foi em Natanz, né? Mas aqui foram 14 bombas justamente porque eram 2 bombas em cada buraquinho, para justamente conseguir chegar lá na profundidade de Fordó e destruir lá a coisa, né? Agora, o dilema é como que você pode saber se realmente Fordó foi destruído. A única maneira que você tem de saber isso de forma completa e ampla é mandar alguém entrar lá e dar uma olhada como é que está a coisa. Só que isso é uma coisa complicada. Primeiro porque o site é um site militar com alta segurança no Irã. Então, pode ser que Israel consiga mandar uma equipe lá para fazer esse tipo de coisa. A gente falou que Israel chegou a mandar uma equipe lá. Tinha pessoas israelenses em solo lá. Mas uma coisa é a pessoa fazer alguma ação aqui, outra coisa é ela conseguir entrar dentro desse complexo, né? Porque lembra, essa é a dificuldade. Se Israel conseguia infiltrar pessoas dentro desse complexo, poderia plantar bombas lá e explodir tudo de dentro, nem precisaria da ajuda americana, né? Então, a grande dúvida eles conseguiram botar alguém para ver o que aconteceu ali? A essa altura, é pouco provável que sequer o Irã consiga ver a situação lá em Fordó, porque está tudo assim, que teve uma explosão, teve, né? A questão toda é se a explosão destruiu tudo que tinha lá ou não destruiu. Então, segundo esse relatório, na verdade esse relatório não foi publicado, então o que foi vazado foram algumas pessoas que descreveram esse relatório, falando que, aqui ó, a avaliação que não foi ainda reportada foi produzida pela Agência de Inteligência de Defesa, o braço de inteligência do Pentágono, e é baseado em uma verificação de dano conduzida pelo Comando Central Americano, que é o pessoal americano responsável ali pelo Oriente Médio, né? A análise do dano dos sites em que o impacto aconteceu não é claro, é ambíguo e não foi ainda definido. As primeiras identificações, porém, seriam de que não foi totalmente destruído, totalmente obliterado o sinal, né? Ou seja, 2 pessoas familiares com essa avaliação dizem
que o Irã retirou o urânio enriquecido não foi destruído, e uma das pessoas disseram que a maior parte das centrífugas está intacta. Outra fonte disse que a inteligência verificou que o urânio enriquecido foi movido fora desses sites antes do ataque americano, né? Então, no final das contas, a verificação que os Estados Unidos pode ter jogado o programa nuclear do Irã alguns meses, no máximo, para trás, né? Ou seja, a expectativa de que foi tudo destruído e o Irã vai levar anos, talvez décadas, para retomar o programa, pode não ser verdadeira, segundo esse relatório que eles estão dizendo aqui, né? Mas tem outro lado dessa história, né? Bom, antes da CNN falou também o New York Times. O New York Times falou que o ataque pode ter jogado o programa nuclear do Irã apenas alguns meses. Algumas semanas eles estavam falando antes, né? Mudaram para meses aqui. Mas, de qualquer forma, basicamente diz a mesma coisa, que essa avaliação inicial que o Trump confirmou, o Trump teve no encontro da OTAN e confirmou que existiu essa avaliação, mas segundo o Trump é uma avaliação que não dizia só isso não, ela dizia que não se sabe o grau do dano, que ainda é inconclusivo, que pode ter obliterado tudo ou que pode ter sido só um dano leve. O que esse pessoal está falando aqui são das duas vertentes. Toda vez que você faz uma avaliação dessa, com grau de incerteza, você tem o pior cenário, o melhor cenário e o cenário esperado, né? Então, ou seja, aqui o pior cenário, no caso aqui, o pior cenário para os Estados Unidos seria justamente de ter apenas danificado algumas estruturas externas e não ter atingido as centrífugas. Então, segundo o Trump explicou nessa reunião da OTAN, o que esse pessoal está se referindo aqui seria ao cenário o pior cenário para os Estados Unidos, o melhor cenário para o Irã, em que esse bombardeio não teria sido efetivo, mas que eles não tinham essa noção ainda. O pior cenário era a destruição completa, né? Ou melhor, o pior cenário para o Irã, o melhor cenário para os Estados Unidos é a destruição completa do local lá de Fordow, né? Então, esse relatório, na verdade, não diria muita coisa. Por quê? Porque ainda faltam evidências do que está acontecendo, faltam evidências do que efetivamente aconteceu ali. E esse é o dilema, como obter essas evidências, né? O Trump colocou aqui, ó, nós pegamos o New York Times trabalhando com a CNN, fazendo fake news e não sei o que lá, e hoje eles tentaram diminuir o grande trabalho dos nossos pilotos de B-2. E, bom, o Trump está querendo dizer que se você criticar o que aconteceu é porque você está desmerecendo os militares americanos e não sei o que lá. Bom, quando não é bem assim, né, Trump? Porque o que os especialistas estão dizendo, inclusive estão dizendo nessas matérias aqui, é que nesse tipo de situação o adequado seria haver vários bombardeios desse tipo, não apenas um como foi feito. O ideal é que tivesse esse para, né, começar a coisa e depois fizessem outros em dias posteriores para garantir a destruição completa. Só que o Trump queria muita paz, queria acabar com a coisa rapidinho e decidiu fazer só uma ação dessa de bombardeio ali, né? Isso é o que está dizendo o especialista aqui da CNN, né? Então, a crítica Trump nunca foi aos pilotos do B-2. O piloto do B-2 ele fez o trabalho dele, sucesso total. Aí o pessoal que, não, vocês são pessoas ruins e doentes e não sei o que lá, e foi total obliteração. Mas o problema disso é que não adianta você escrever em caixa alta, né? Tem que ter uma evidência um pouco melhor. E realmente é difícil você ter essa evidência. Até porque, mesmo supondo que tenha sido tudo obliterado, o Irã vai fazer de tudo para esconder isso, porque é interesse do Irã que as pessoas pensem que não foi obliterado, que ele ganhou a guerra, que não teve nada atingido e coisa e tal. O Irã vai falar que não teve nenhuma mudança, que não mudou nada, né? Que não conseguiram, que fracassaram totalmente, por mais que eventualmente esteja tudo destruído mesmo, né? Bom, existe um outro relatório que foi liberado pelos israelenses que dizem que o dano foi suficiente para, no mínimo, atrasar 2 anos o programa nuclear iraniano, né? Os oficiais israelenses dizem que o dano foi significativo nas instalações nucleares do Irã, capaz de atrasar pelo menos 2 anos. Agora, 2 anos eu acho pouco, porque a gente está dizendo então que em 2027 a gente vai ter esse mesmo problema de novo, né? Então, essa é a grande dúvida. O ponto central aqui é como é que eles vão fazer para tirar a prova dos 9 desse troço. A coisa está lá embaixo da terra. A única maneira, se tivesse havido uma invasão por terra, não teria problema. O Irã, os Estados Unidos chegaria até essa usina de Fordow, aí estando com aquilo ali dominado, ia lá e verifica, né? Vai lá e dá uma olhada como é que está. Mas isso é meio difícil de fazer, né? Como que poderia ser verificado esse tipo de coisa é algo realmente complexo. Eu não sei se tem como um drone
entrar, porque, né, você pode ver aqui que tem tem os buracos onde a bomba entrou, né? Imagina se talvez seja suficiente para um drone entrar por aqui e tentar avaliar por ali, né? E o drone talvez consiga, pelo menos, se não sair totalmente, pelo menos mandar a informação para Israel sobre o que aconteceu ali mesmo. Não sei se essa seria uma maneira de resolver esse problema, né? É lógico que existe o risco do drone não conseguir entrar todo o buraco até o final, justamente a explosão ter causado demolição e coisa e tal, mas pelo menos já teria uma ideia melhor, né? Outra hipótese que o pessoal está colocando para ter a capacidade de medir são os satélites que fazem a investigação LIDAR, né? Porque esse pessoal são satélites extremamente sensíveis e qualquer movimentação de terra é imediatamente notada aqui na região. E se realmente houve uma explosão muito grande lá dentro, você vai ver ou um efeito da Terra afundar para preencher os buracos lá dentro, ou então dela até subir um pouco por conta da explosão ter danificado as coisas, né? Mas um desses dois efeitos tem que ter, a gente está aguardando o satélite passar em cima para ter uma avaliação do quanto que houve de movimentação de terra. É coisa muito precisa mesmo, coisa que se você olhar a olho nu você não consegue ver. Mas o satélite ele mede ali, né? Porque veja, a montanha é enorme e a coisa lá, o túnel que o Irã construiu lá embaixo é relativamente pequeno em comparação com o tamanho da montanha. Então, mesmo que ele tenha colapsado totalmente, a diferença no tamanho da montanha vai ser pouquinha coisa, não vai ser muita coisa não, né? Enfim, vamos aguardar para ver isso daqui. O fato é, existe esse questionamento. Eu acho que a coisa teve sucesso. Dá para ver claramente aqui nessa bomba, aqui nessa visão, os restos, né? Tem muito pó aqui. Coisas foram jogadas pelo buraco, né? Teve uma saída muito grande de vapor aqui da coisa, né? Agora, realmente, saber exatamente o que foi destruído é difícil, né? Bom, uma outra coisa que eles estão falando é que antes desse ataque, o Irã estava sabendo do ataque, o Trump demorou a fazer o ataque e com isso o Irã teria tirado os equipamentos de lá, teria tirado as centrífugas, tirado o urânio e coisa e tal, e teria levado para um outro site secreto. O governo do Irã está falando isso, tá? Que ele tem um outro site secreto, além desse que estão falando aí, de Isfahan, Natanz e Fordow, tem um outro site que ninguém sabe, que é secreto, justamente, e que ele teria levado todas as coisas para esse outro site secreto, né? Bom, o Defimon, ele fez uma avaliação aqui, e segundo a informação que o pessoal tem, esse site, esse novo site secreto, é colado no site de Natanz. Então aqui está o site de Natanz, você lembra, foi o primeiro que foi atacado, inclusive, logo no primeiro dia por Israel. Tem um monte de instalações aqui na parte de cima, e a principal parte de enriquecimento de urânio fica debaixo da terra. Aqui foi aqui que entraram os mísseis GBU-57, os dois que atingiram essa área aqui, lançados também pelos bombardeios B-2 americanos, né? Só que, segundo eles estão dizendo, do lado aqui ó, tem uma outra área que justamente o Irã estaria construindo essa área, essa nova área de enriquecimento de urânio, né? Então, aqui que seria esse tipo de coisa, né? Então dá para ver aqui ó, um monte de estradas aqui do lado e um monte de atividade de construção, ou seja, seria justamente uma construção de um novo site aqui do lado, né? Só que aí o que ele explica aqui ó, eu tenho visto especulações sobre o fato de que o urânio enriquecido e as centrífugas foram movidas para uma nova instalação debaixo da terra ao sudoeste de Natanz. Eu não acredito que isso seja o caso. Eu acho que o complexo de túneis ali ainda está inacabado, não tem como fazer isso. Então ele explica aqui o principal local em que tem essa proteção. Então tem um local aqui em Natanz onde está tudo protegido, e do lado embaixo parece que ainda estão cavando coisas aqui, tem de jeito aqui, tem um monte de coisa aqui, coisa de utilidade, coisa e tal, mas muito pouca coisa nessa região aqui, né? Então seria muito pouco provável que o Irã conseguisse tirar centrífugas e botar ali. Isso não é fácil de fazer. As centrífugas, elas giram, essas centrífugas para enriquecimento de urânio, elas giram a velocidades muito altas, então elas têm que ser fortemente chumbadas no chão, elas não podem ser, não é um negócio que você bota ali que fica rodando, não, é um negócio muito firme, né? Então, não parece factível esse tipo de coisa. Ah, mas por que o Irã mentiria? O Irã mentiria nisso daí para poder dizer para poder manter a população interna feliz, né? Dizer, olha só, a gente não foi atingido, tá? Vamos continuar nosso programa de urânio, vamos continuar tendo, não sei o que lá. Sendo que, na verdade, não, como eu falei para vocês, a grande preocupação do Ayatollah é se manter no poder.
não é nem ganhar de Israel, nem ganhar dos Estados Unidos nesse momento. Ele sabe que perdeu essa batalha, talvez ele viva o suficiente para ganhar a guerra, né? Essa é a ideia, né? Esse é o grande problema, no final das contas, o fato do Ayatollah ter continuado no poder. É isso que eu vejo como um grande problema. Tem uma outra coisa também que muita gente chamou atenção para o fato de que o Bitcoin caiu, a taxa de hash do Bitcoin no dia do ataque americano, caiu muito fortemente o hash do Bitcoin, né? E isso levantou algumas suspeitas de algumas pessoas, né? Será que lá Fordo, na verdade, não é uma operação de enriquecimento de urânio, é uma mineração de Bitcoin? Não, Israel tem muita informação de inteligência lá, é infiltrado em todo o governo iraniano, então não, provavelmente Fordo é mesmo um enriquecimento de urânio, é o que aconteceu mesmo, né? Agora, o que explica essa queda, então, do hash rate do Bitcoin, né? Para quem não sabe, o que é o hash rate do Bitcoin? É essa curva que vocês estão vendo aqui, né? O Bitcoin, ele minera um bloco a cada 10 minutos, mais ou menos. Mas o número de pessoas tentando minerar os blocos do Bitcoin pode ser maior ou pode ser menor. Quando é maior, a dificuldade do Bitcoin aumenta também para compensar e manter os tempos em 10 minutos. Quando menos gente está minerando, a dificuldade cai para também manter os 10 minutos. E o que aconteceu é que no dia do ataque americano caiu muito a dificuldade de minerar blocos de Bitcoin, ou seja, caiu muito a taxa de mineração no mundo todo, né? E aí levantou um monte de suspeita, justamente essa suspeita de que o Irã tem alguma coisa a ver com isso. A questão toda é, Fordo provavelmente não era centrífuga mesmo, não tinha nada a ver com mineração de Bitcoin, mas o fato é que, de fato, o Irã tem feito muita mineração de Bitcoin sim, tá? Por que isso? Porque o Irã é um país que tem muito petróleo e que não pode vender esse petróleo porque está sob sanções. Então, uma alternativa que o governo iraniano tem é justamente usar esse petróleo para produzir eletricidade e, com isso, receber grana, né? E essa ideia não é nova, o Irã tem feito isso. Estima-se que 4% da força de mineração do mundo esteja no Irã, justamente por muita gente, não é só o governo não, tá? Um monte de empresas, um monte de coisa lá dentro do Irã começaram a minerar. Essa coisa foi tão séria porque em determinado momento começou a falhar energia, ter uma crise energética no Irã. Por quê? Porque era muito mais, a energia é relativamente barata no Irã por conta do excesso de petróleo. Então muita gente começou a comprar minerador e coisa e tal para minerar e ganhar dinheiro dessa forma, né? Um minerador desses é caro, tá? Uma ZIC dessas de mineração é caro, não sei se tem imagem de alguma aqui. Mas é um negócio caro. Agora, vale a pena. Você compra uma dessas e é basicamente uma maquininha de gerar dinheiro para você. Você bota ela ali. Né? No Brasil não valeria a pena, porque energia elétrica no Brasil... Aqui, ó, são essas maquininhas aqui. Ó. Você compra da China, tá? Chamam ASICs. Você pode comprar, não são baratas, tá? São caras, né? Coisa na faixa de 200 mil dólares, 300 mil dólares. Mas é basicamente uma maquininha de produzir dinheiro. Você bota ali ela girando. A questão toda é que ela tem um consumo de energia muito alto. Então, em muitos países é impossível, como no Brasil, a menos que você more numa favela e esteja fazendo gato. Mas outros países é muito tranquilo. Na Islândia, por exemplo, que tem muita energia de fonte termal, você pode minerar facilmente isso daqui. E o Irã, como tem muito petróleo, estava fazendo exatamente isso, né? Então essa queda aqui foi provavelmente porque, junto com o ataque a Fordo, o Israel também destruiu várias instalações elétricas lá no Irã. Então a grade iraniana provavelmente caiu nessa noite do ataque americano junto com os ataques israelenses lá, e daí a queda na taxa de mineração do Bitcoin. Tá? Não é Fordo, são outras instalações que também fazem mineração lá no Irã. Essa é a justificativa mais próxima disso daqui, né? Vamos aguardar para ver como é que é, porque aparentemente a coisa está voltando ao normal, tá? Chegou a dar 13 minutos de intervalo médio entre blocos, agora já está em 10,9, já está voltando para o normal do 10 minutos por bloco no final das contas, ou seja, parece que já religaram a força lá no Irã, já voltaram a minerar bitcoins lá no Irã, aparentemente, né? Enfim, qual foi o dano causado no final das contas? Como eu digo para vocês, eu acho, a minha opinião particular é que sim, o dano foi significativo. Mas vamos aguardar nos próximos dias para ver exatamente o quanto que foi atrasado o programa nuclear do Irã. Eu tenho certeza que eles vão dar um jeito de produzir um relatório mais objetivo. Não vai ser só o caps lock do Trump, que total obliteration, né? Destruiu tudo, não vai ser só isso, mas vai ter um pouco mais de embasamento na coisa, né?
Bom, falando sobre o Instituto para Estudo da Guerra, eles estão falando aqui justamente sobre um fechamento dessa guerra, que foi também o que fez o Times of Israel, falando como é que foram os números dessa guerra. Ao longo de 12 dias de guerra, 28 israelenses morreram, infelizmente, todos menos um deles civil. Um militar que morreu, ele é um militar que estava indo visitar em casa, estava em casa e acabou sendo morto, mas de qualquer forma é um militar. Outras 27 pessoas são civis, cerca de 3.000 foram feridos, 3.238 pessoas foram hospitalizadas, 23 têm ferimentos sérios, 111 ferimentos moderados, o resto é tudo ferimento leve, coisas que não tem nada muito sério, né? Arranhões e braço quebrado, coisa pequena, né? E 138 foram ansiedade. Então é ansiedade, a pessoa ficou nervosa com a coisa. Então, bom, enfim, diz também que 9.000 pessoas foram deslocadas, ou seja, perderam suas casas. A gente está falando exclusivamente sobre Israel, evidentemente. E fala aqui sobre o Irã ter lançado cerca de 550 mísseis balísticos e cerca de 1.000 drones ao longo desses 12 dias, né? No final das contas, do ponto de vista da defesa israelense, foi um sucesso, como eu falei para vocês, eles interceptaram a imensa maioria dos drones e mísseis, então foi um resultado de sucesso aqui, né? Por outro lado, Israel fez mais de 1.200 ataques contra o Irã, cerca de 600 reabastecimentos em voo, ou seja, uma operação bastante complexa, muita coisa feita, e tem esse mapa aqui, ó, que mostra todos os pontos atacados lá no Irã, e realmente chega a ser impressionante. Teherã, Natanz, Isfahan, realmente muita coisa atingida aqui, em vários pontos aqui, atingidos pelos ataques israelenses contra o Irã. Um prejuízo considerável, certamente um atraso muito grande para o governo iraniano, né? E outra coisa que ficou claro é que os ataques israelenses tinham um motivo, assim, um objetivo claro de mudar o regime do Irã, né? Por quê? Porque visaram as pessoas mais leais ao Khamenei, né? O pessoal mais leal ao Khamenei. E conseguiram eliminar boa parte da elite lá do Irã, né? Esse cara aqui, o Ali Shadamani, é um dos últimos que foi confirmada a morte dele, era o segundo chefe de Estado lá na Guerra dos 12 Dias, morreu de seus ferimentos, ele tinha sido ferido, acabou de morrer, né? Por outro lado, o Ismail Qaani, que muita gente brinca que é um infiltrado israelense lá na Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, mas que tinha sido dado como morto, apareceu aqui, ó, tá ele aqui num evento lá na comemoração que o Irã fez sobre a guerra, né? Tá ele aqui de boné azul aqui, de boina preta aqui. Então, o Qaani está vivo, tá? Temos provas dele. Bom, o outro problema é esse, né? No parlamento do Irã, o pessoal está pedindo retaliação e temos que destruir a América, destruir Israel e não sei o que lá. Essa é a dúvida de todo mundo. Por que deixaram o Khamenei vivo? Por que não foram até o final dessa vez e acabaram com o cara, né? É um dilema isso. Eu entendo o problema. Como eu falei para vocês, né? O Iraque, depois que os Estados Unidos destruiu totalmente o regime lá, nunca mais se recuperou, né? O temor deles é que o Irã acontecesse a mesma coisa. O problema é que, cara, com esse cara lá, enquanto esse cara estiver vivo, a coisa não vai tá resolvida, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer ao longo dos próximos dias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.